Oi, boa noite, tudo bem? Estamos indo para mais uma live depois de um tempinho sumido, eu estou voltando. Hoje a gente vai ter uma live com o Dr. Ishi, conceituado e considerado um dos melhores do Brasil em rinoplastia. Só estou esperando aqui, ó, ele já mandou a solicitação. Aqui. Oi, Oi, tudo bem, doutor Ishida? oi, Mari, tudo bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim, tá perfeito. A minha imagem e meu som também estão bom? Tão jóia, tá jóia sim. Deixa eu só melhorar aqui, ficar mais longe, pronto. Uhum, tudo bem. Pronto. Já me achei aqui. Tudo bem, Mari? Tudo bem, e por aí como estão as coisas? Muito bem. Que bom, Que é ótimo. muito interessante essa sua iniciativa de chamar médicos bons, né, da cirurgia plástica para falar para as pessoas leigas, né? Porque a gente está acostumado muito a falar com médicos, né? Mas eu pessoalmente não costumo falar muito com pessoas não médicas, né? Então é muito interessante para trazer isso para todo mundo, né? Sim, conteúdo de qualidade, né? É, Queria agradecer ao doutor por ter aceito o convite para participar da live, né? O doutor, que é um dos melhores do Brasil em rinoplastia, e também referência no mundo, né? Pela sua qualidade no que faz, pela sua ética, pela sua humanidade. não, mas isso é bondade sua. É, eu queria que o doutor se apresentasse, né? Sobre sua formação, cursos, onde o doutor atende. Então, assim, eu sou médico, cirurgião plástico, formado pela Escola de Medicina, fiz a residência inteira no Hospital das Clínicas. Eu sou coordenador do grupo de rinoplastia do Hospital das Clínicas. Trabalho no Hospital das Clínicas hoje e trabalho particular também. Pelo Conselho Federal de Medicina, a gente não pode divulgar, quando for entrevista informativa, nem o telefone, nem onde trabalha, né, por questões éticas, né? Então, eu sei que o pessoal não tem muito cuidado com isso, mas o Código de Ética Médica é bem explícito quanto a isso, né, Mari? Uhum. Essa eu não sabia. Obrigada por orientar, né? Agora até eu já vou ter esse cuidado. Porque eu É. sempre perguntava, ai, de onde que é? Então, você pode falar que é de São Paulo, que atende Aham. particular, tal, mas você não pode dar. Isso é besteira. Na verdade, isso é uma grande. Assim, eu discordo disso, né? Mas assim, o código está aí, a gente tem que seguir, né? Mesmo como mostrar pré e pós-operatório, essas coisas, por enquanto, elas são vetadas pelo Código de Ética Médica, né? Uhum. Isso é para proteger as pessoas mesmo, não é para proteger, não é para reserva de mercado, nem outra coisa. É porque muitas vezes você pega um médico inescrupuloso e ele pega e faz um pré e pós, manipula no Photoshop e fala, olha, meu resultado é esse. E a pessoa ingênua não pode, leiga, não pode julgar se ele está apresentando uma coisa de verdade ou se é uma coisa manipulada. Então, o Conselho Federal de Medicina e tem esse intuito de proteger a população dos maus médicos. Infelizmente, a gente tem alguns entre nós, né? Uhum. E até porque as imagens que geralmente eles postam de antes e depois é o resultado imediato da cirurgia. Mas ali no ato da cirurgia, né, logo após, o nariz está perfeito, ele não está inchado ainda, a gente não sabe como ele vai ficar para frente, né? Exatamente, né? E o cara não vai mostrar o colega não vai mostrar um caso que ficou ruim, só vai mostrar os casos que ficaram bons, né? Então pode ser que ele tenha operado 20 pessoas e só uma ficou mais ou menos, né? Então ele pega e mostra esse caso também, tem esse outro problema também. É bem complicado isso e tem estudo, né? Sabe, os conselhos de medicina e as sociedades de cirurgia plástica, dermatologia, etc., eles estão estudando esse assunto para ver se pode liberar, se não libera, porque na verdade o mundo está avançando, essa história de Instagram, mídia social, tal. Mesmo essa live que a gente está fazendo, nunca fiz uma live antes assim desse jeito, né? Mas ele é uma evolução, o mundo vai evoluindo e as regras têm que evoluir também. Eu não sei como é que vai estar daqui a 1, 2, 3 anos, mas enquanto existir a regra, a gente tem que seguir. Sim, exatamente. Parabéns pela sua conduta. Ali Obrigado. comentaram sobre o Dr. Nakamura, né? O Dr. Nakamura sempre falou muito bem do doutor. Sim.
Ele é um amigo, né? Opinião viciada, né? Então, Uhum. Perguntaram se a live vai ficar gravada. Sim, a live vai ficar gravada. Agora eu vou dar início às perguntas para o doutor. legal. Eu vou começar com a primeira pergunta. Qual que são as novidades na rinoplastia? O que que mudou da rinoplastia que faziam antigamente para a rinoplastia que estão fazendo hoje? Ah, perfeito. Essa pergunta, a gente pode falar horas dela, mas é muito importante. Porque a rinoplastia é uma cirurgia nova na medicina. Ela é do fim do século XIX. Tem cirurgias que são feitas há mais tempo. E o problema é que se você pegar desde 1889 até 1982, 83, ela era feita exatamente da mesma maneira. O cara que inventou, que é o Jack Joseph, ele é um excelente cirurgião, os equipamentos que ele inventou a gente usa até hoje, mas a cirurgia era feita mais ou menos da mesma maneira. O que mudou é que melhorou muito o conhecimento da anatomia e desenvolveram várias técnicas que evita que a gente destrua o nariz. O nariz, dentro do nariz, a gente tem um monte de pecinha no nariz. Essas pecinhas são muito bonitas, anatômicas, tal, que dá sustentação da ponta, que dá forma da ponta, tal. E você tinha um conceito antigamente de que um nariz grande, por exemplo, você tinha muito material lá dentro. Então, eu tenho um nariz grande, eu tenho muita coisa lá dentro. Então, chegava o cirurgião e arrancava. E era muito comum chegar o cirurgião depois da cirurgia com um potinho para o paciente. Olha quanta coisa saiu do seu nariz. Nossa! E hoje em dia é assustador, né? Porque se você pegar as pecinhas do meu nariz, do seu nariz, da vizinha, de 10 pessoas que nunca operaram o nariz e colocar na mesa e misturar, você não consegue nem fazer o parzinho, porque elas são exatamente bem parecidas e quase do mesmo tamanho. E aí fala assim, por que um nariz é maior que o outro? Então imagina quando você vai viajar e você põe, que não vai comprar nada na viagem, claro, né? Você pega, monta a sua mala, você fecha a mala, a roupa fica até meio bamba lá dentro, você fica com medo que ela vá chacoalhar e vai amassar no caminho, né? Aí você vai lá, viaja, usa a roupa, põe de volta, você não consegue nem fechar a mala. E é exatamente a mesma quantidade de roupa. Já passou por isso já, Mari? Então, Eu, na realidade, não passei bem por isso, mas geralmente a minha, ela quase explode. quase explode, né? Então, geralmente quando a gente vai, ela tá bem arrumadinha no congresso, que a gente vai, a mala vai bem arrumadinha, a mala vai folgada. Na volta, quando a gente usa a roupa, põe de qualquer jeito na mala, ela quase não fecha. E não é porque aumentou a quantidade de roupa, é porque elas estão desarrumadas. Então, o que mudou, então vou voltar para a sua pergunta, eu fui meio mineiro, dei uma volta, né? Só fica à vontade. O que mudou da rinoplastia antiga e agora é o conceito, basicamente. Antigamente achava-se que tinha muito material no nariz e se tinha que tirar. Hoje, não é o tamanho das peças que é o mais importante, é a forma e posição. Então você pode pegar um nariz gigantesco e só mudando a forma e a posição das cartilagens, sem cortar, jogar fora praticamente nada, você consegue mudar o tamanho do nariz de maneiras drásticas. Você pode deixar um nariz gigante, pequenininho, delicado, sem absolutamente destruir nenhuma peça anatômica do nariz. É claro que isso é bem complicado, né? São cirurgias bem mais complexas que eram feitas antigamente, mas o conceito é que mudou. A gente tem muito mais respeito pela anatomia nasal do que tinha antigamente. Uhum. Quem o doutor falou, é possível alguém ficar com o nariz bem pequenininho? Por exemplo, uma pessoa que tem um nariz muito grande, né? Geralmente tem essa preocupação de ter um nariz bem menor. É possível? Não, sim, claro. Assim, o importante é que a gente esquece, e o Instagram ele é péssimo nisso, que todo mundo quer ter um nariz igual ao nariz de alguém. Uhum. Mas isso é péssimo, porque você tem que ter o melhor nariz para o seu rosto. Acontece em várias situações, assim, né? Porque o nariz ele é um índice no rosto. Você está olhando para a pessoa, você não olha para o nariz. Você olha para os olhos, às vezes para a boca, e o nariz fica bem no meio. Então ele fica um pouquinho fora de foco. E o nariz ele não pode ser intrusivo, ele tem que colaborar com o rosto. Então ele serve para realçar os pontos positivos e disfarçar os pontos negativos. E é fácil você imaginar, pega a Gisele Bündchen e a Angelina Jolie, não sei se pode citar o nome de pessoas, e troca o nariz das duas. As duas ficam esquisitas, né? Porque Sim. cada um tem
nariz que vai ser mais benéfico para o rosto. Então não adianta você pegar e falar assim, eu quero um nariz pequeno, um nariz grande, ou eu quero um nariz igual da fulana de tal. E o tamanho do nariz é muito importante também, porque às vezes o nariz, não necessariamente o nariz pequeno é sinônimo do nariz mais delicado. Na verdade, a gente quer um nariz mais delicado às vezes, e muitas vezes a gente acaba aumentando o nariz para deixar ele mais delicado. A ponta é meio caída assim, a gente aumenta o nariz e ele fica mais delicado no rosto. Então, às vezes é paradoxal, você aumenta o nariz para ele ficar mais delicado. Então, o cirurgião plástico tem que ter muito cuidado com o que o paciente fala, né, e o que você vai entregar para o paciente. Às vezes ele quer um nariz mais delicado tal, e não é diminuir o nariz, mas o paciente chega e fala assim, eu quero diminuir o nariz. Não, você quer que o nariz mais harmônico e mais delicado para você. Mas, tecnicamente, a gente pode pegar um nariz gigante e deixar bem pequenininho, né, na medida da anatomia do paciente, mas a gente consegue mudanças bem drásticas, mesmo com as técnicas de rinoplastia preservadora modernas, a gente consegue mudanças bem radicais no nariz sem menor problema. Uhum. Eu até vi alguns resultados, acho que na Turquia, que tem uns narizes que são enormes, né? E os médicos vão lá, transformam e fica aquele nariz perfeito. Nasci assim com o nariz perfeito. Inclusive, na Turquia, um dos melhores cirurgiões do mundo atualmente é o Baris Sakir, né? Que é um amigo nosso, amigo meu, do Nakamura e tal. E a gente tem que... Então, por exemplo, quando a gente vai olhar, entra no Instagram do Baris lá, eles também não podem mostrar. O Baris saiu da Sociedade Turca de Cirurgia Plástica para poder postar os pré e pós, né? Não sabia que ela também não podia. Eu achava que era só no Brasil que era exclusivo que não podia e no resto do mundo era liberado. Não, tem vários países que são liberados, mas alguns não são, né? O problema que você pega na Turquia quando você analisa aqueles casos, e é um problema inclusive que o Baris teve quando veio operar no Brasil. A nossa anatomia, nossos narizes são muito diferentes dos narizes turcos. Por quê? Qual é a diferença? Lá, eles têm geneticamente um nariz com estruturas muito fortes e a pele muito fina. E aqui é o contrário. Aqui a pele é muito pesada e as estruturas são muito fracas. Então, por vezes, a mesma técnica que se utiliza lá, às vezes não pode ser utilizada aqui e vice-versa. Então, isso tem que ser muito individualizado e os resultados que você vê bem contextualizados, né? E no Brasil ocorre um fenômeno muito interessante, porque mesmo se você pegar uma pessoa que, meus 4 avós são italianos, assim, mesmo assim a cartilagem é um pouquinho diferente. Pode ser o feijão, né? Assim que a gente come, alguma coisa assim. Mas tem um pouquinho de diferença. Então, mesmo os turcos, quando vêm operar aqui no Brasil, eles, quando vão aplicar a técnica deles, eles têm que modificar um pouquinho, né? Inclusive, quando o Baris fez uma cirurgia demonstrativa em 2019 aqui, ele fez uma técnica nossa, na minha, né? Uma técnica que eles brincam, eles chamam de técnica Ishida, porque o nariz não permitia que fizesse a técnica que eles estão acostumados lá, que é uma técnica que foi desenvolvida na Itália, mas é uma técnica que foi desenvolvida a partir de uma técnica de Cotta de 1954 e que foi modificada por Valerio Finocchio na Itália agora, que é a que eles mais usam naqueles narizes mais fortes, né? Eles foram obrigados a usar uma técnica que foi desenvolvida aqui por nós, né? E eles fazem, né? Eles usam de vez em quando. Claro, eles têm paciente igual nós lá, e nós temos pacientes iguais deles aqui, mas a regra é que aqui geralmente as cartilagens são mais fracas. E existem vantagens e desvantagens entre uma pele fina e uma pele grossa na hora da cirurgia? Sim, claro. Aí depende do que você entende por vantagem e desvantagem, né? A pessoa de pele grossa envelhece menos. E se você fizer uma técnica que você destrói as cartilagens, você corta, por exemplo, as técnicas mais antigas, corta, ou mesmo uma rinoplastia estruturada, qualquer imperfeição, elas são um pouquinho mais disfarçáveis na pele grossa. Quando o paciente tem pele fina, qualquer errinho, qualquer besteirinha que você faça debaixo da pele, ela vai aparecer, você vai sentir, você vai ver quando a luz bater.
talvez não imediatamente, mas alguns anos depois, essas irregularidades elas acabam aparecendo. Mas a pele fina tem uma vantagem também, quando você faz uma técnica tipo a preservadora, que você preserva as estruturas, então você consegue mostrar toda a beleza da escultura que você fez através da pele. Então as duas têm vantagem. Se você conseguir fazer uma escultura muito bonita nas estruturas nasais, você consegue mostrar isso e deixar aquele nariz bem delicado, aquele arrebitadinho, as curvas do nariz, que são muito bonitas, tal. A pele fina permite que mostre isso. Por isso que a escolha da técnica ela tem que ser bem adequada para o tipo de pele, inclusive. Uhum. Eu até vi ontem um nariz que era eu acho que eu posso falar, da Lala Hood. Ela é uma influencer, era uma blogueira loira, muito bonita. E ela tem o nariz dela bem arrebitadinho e dá pra ver todos os detalhes do nariz, sabe? Umas bolinhas pra cá. Eu não sei o nome, por isso que eu tô falando bolinha e tracinhos. E eu achei aquele nariz tão bonitinho, eu fiquei pensando, mas como que fica com o nariz assim? Agora eu entendi. É porque a pele é mais fina. A pele Aí é mais fina. aparece. Bem Então, interessante. e não dá para o paciente de pele grossa querer ficar com o mesmo narizinho da pessoa com pele fina. Então, você tem que escolher, por exemplo, se você pode até ter como uma base um nariz de alguma pessoa, mas pelo menos tem que ter uma espessura de pele semelhante à sua para você escolher. Então, eu quero ter uma pele, quero ter um nariz igual de uma pessoa que tem uma pele muito fina, não tem. E o que acontece com o Michael Jackson, né? Ele queria ter um nariz semelhante a de alguém que tinha uma pele muito fina. Então acabou levando a um desastre, inclusive tinha cartilagem aparecendo, tal, necrose de pele. Quando você tenta fazer uma coisa que sua anatomia não permite, sua natureza não permite. Uhum. E o que seria a rinoplastia preservadora? Excelente, então, excelente pergunta, né? Isso aqui é minha briga há mais de 20 anos. Rinoplastia preservadora, isso começou bem na metade do século passado, não é uma coisa nova, mas foi modificando. A gente tem três tipos de rinoplastia. A clássica, antiga, que fazem desde o começo, que eles vão lá, cortam um pedaço, tiram e arrancam para diminuir o nariz. Aí isso dava muito problema, principalmente depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos de cirurgia. Todo mundo tem uma avó que operou o nariz na década de 70, assim, você vê que o nariz está muito pequeno hoje, às vezes você vê muita irregularidade e tal. E aí para isso inventaram a rinoplastia estruturada, que é uma rinoplastia que foi inventada lá nos Estados Unidos, que já consertava o que você arrebentava. Então você cortava lá e já remendava tudo que você cortava e a quantidade que você tirava a mais, você colocava lá e prendia tal, para evitar que isso desmoronasse, implodisse depois de um certo tempo. Mas se deixava paredes muito retos, muito duros. É claro que assim, tem gente que faz rinoplastia clássica hoje fantasticamente bem, rinoplastia estruturada fantasticamente bem. Não é que não deve ser usada essas técnicas. E tem a preservadora que não destrói nada. Ela vai, solta todas as peças, coloca essas peças numa posição nova, numa forma nova, se for necessário. A gente muda a forma ou com pontos ou com desgastes bem localizados, né? E você consegue modificar toda a forma do nariz dessa maneira. A grande vantagem disso é que você preserva toda a anatomia, preserva as válvulas nasais. Então é um problema muito comum, o paciente opera o nariz e depois começava a não respirar depois da cirurgia. Hoje, você opera o nariz e você consegue inclusive melhorar com a cirurgia plástica nasal estética, melhorar a função nasal. E a grande vantagem, então, duas grandes vantagens da rinoplastia preservadora. Uma é que ao longo do tempo, 5, 10, 15, 20 anos, esse nariz não vai mudar. Uma vez que ele acabou de sair todo o inchaço que ele teve, ele fica daquele jeito. Ao contrário das outras técnicas que eles vão mudando, mesmo que sutilmente, ao longo dos anos, vão sempre mudando o nariz. A preservadora é como se tivesse o seu nariz mesmo. Então ele vai envelhecer e tal, mas ele fica estável. E a maior vantagem da rinoplastia preservadora é que a rinoplastia secundária é mais tranquila.
que é uma rinoplastia secundária? Você vai perguntar, né, Mari? Rinoplastia secundária é quando você vai consertar uma rinoplastia que foi feita que deu errado. Então, assim, você tem, em qualquer rinoplastia, você tem uma porcentagem que não dá certo, que varia entre 5% e 7%, né? Que você tem que fazer um retoque. Quando você faz qualquer tipo de rinoplastia e vai fazer uma secundária, geralmente é muito complicado. Você tem que fazer, estruturar o nariz, colocar vários enxertos e tal. São cirurgias grandes, duram 2, 3, 4 horas, tem que tirar costela. Não são cirurgias muito fáceis, né? E a preservadora não. Quando você vai operar, corrigir um probleminha que deixou de ser corrigido ou que voltou na rinoplastia preservadora, é como se fosse uma rinoplastia primária de novo. Então você não tem essa dificuldade. Então só essa última vantagem já é um ponto muito grande a favor da rinoplastia preservadora, porque as complicações são tratadas de uma maneira muito mais fácil que nas outras rinoplastias. E você consegue atingir os mesmos resultados. E essa rinoplastia preservadora, ela é fechada ou é aberta? Então, a rinoplastia preservadora, ela é preservadora, o nariz tem vários, imagina um prédio, tem vários andares, né? Você pode ser preservador só aqui em cima, só aqui no meio, só aqui na ponta, ou em todo o nariz. Aliás, muito boa pergunta, Mari. E você pode ser preservador na abertura do nariz para operar. Então, uma rinoplastia, não existe rinoplastia 100% preservadora. Você sempre corta alguma coisa ou não. Você preservar, não abrir aqui o nariz quando for possível, é uma forma de preservar o nariz também. Então, geralmente os cirurgiões que fazem rinoplastia preservadora tentam não abrir o nariz quando possível. Agora, eu vou voltar para a Turquia. Se você pegar um nariz que tem uma estrutura forte, uma pele fina, você consegue praticamente não abrir, fazer a rinoplastia fechada em quase 80, 90% dos pacientes. Se você pega um paciente com cartilagem muito fraca e pele espessa, a necessidade de você abrir o nariz é muito maior. Você acaba tendo que abrir, ao contrário, quase 60%, 70% dos narizes. Então, assim, faz parte da rinoplastia preservadora também não abrir o nariz, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem que abrir ainda a maioria dos narizes, mesmo nas rinoplastias primárias. Então, quem faz a rinoplastia fechada e tem aquele ossinho, dá pra dizer, fez a cirurgia, dá pra dizer que não fez cirurgia, né? Pode dizer, não, meu nariz é perfeito assim. Não, dá. Se você não tiver problema na ponta, for só no dorso, com certeza não precisa abrir o nariz de jeito nenhum. Aí dá até para falar assim, nasci assim. Aí vai nascer um filhinho, daí o filhinho vai puxar o nariz, daí não tem como enganar, né? Você conhece, né, o caso da mulher chinesa que foi processada pelo marido, porque o marido casou com ela e o filho nasceu muito feio, né? É que ela tinha feito tanta cirurgia plástica e aí o marido... assim, não é uma bizarrice, né? Mas o marido processou, né? Meu Deus, que dó. Lá acontecem umas coisas estranhas, né? Acontece. Em média, quanto tempo leva uma rinoplastia? A cirurgia, eu digo. Então, a média da cirurgia depende muito do cirurgião. Assim, rinoplastia é uma das cirurgias mais complicadas da cirurgia plástica. Eu posso falar porque eu faço as duas mais complicadas que tem, que é o transplante microcirúrgico, né, que são os transplantes para reconstruir câncer, essas coisas, mas o nariz é mais complicado. Mas não por ser mais complicada, é mais demorada. A gente tem uma média, assim, com uma rinoplastia preservadora, de 1h30, 1h40. Quando é muito complicada, vai para 2h40. E quando é uma secundária, então a secundária a gente vai mudar, né? Quando é uma rinoplastia secundária, a gente às vezes tem que tirar costela para reconstruir, e aí a gente não dá para fazer a preservadora, a gente vai fazer a estruturada na secundária, porque já foi destruída as estruturas. Aí pode bater 3 horas de cirurgia e tal, mas não passa muito disso, não. Uhum.
E toda a cartilagem utilizada, ela tem que ser da costela ou pode ser da orelha? Algum outro Ah, pedacinho do nariz? outra pergunta excelente, Mari. Parece que andou estudando isso, né? A gente tem três fontes de cartilagem: nariz, orelha e costela. Quando você olhar no microscópio, as cartilagens elas são muito diferentes. Então, quando você, de preferência, usar a cartilagem do nariz no nariz, porque essa é uma cartilagem que é muito elástica e ela é muito gostosa de trabalhar. Ela, com o tempo, ela vai permanecer exatamente igual. Ela, você vê, é tipo imagina que é tipo um plastiquinho. Ela tem uma mola, vai e volta, tal. Ela é super fácil de trabalhar, não calcifica, muito bonita a cartilagem. Assim, você olha, assim, ela é linda, ela é meio azulada, tal. Quando você vai por orelha, a cartilagem já muda. Ela é uma cartilagem completamente fibrosa. Se você dobrar muito, ela quebra. E ela, assim, ela é mais grosseira, ela é toda tortinha e tal. Dá para usar? Às vezes tem que usar, mas geralmente quando você faz a ponta, tá, com uma cartilagem da orelha, ela fica um pouquinho mais grosseira que com a cartilagem do nariz, do nariz próprio. E ela é mais grossa e não dá para afinar ela. Se você afinar muito, ela quebra também. E a costela, ela é uma cartilagem que ela é complicada, porque ela tem uma parte externa e uma parte interna. Dá para fazer todo o nariz com a cartilagem costal, só que é uma cartilagem que a evolução natural dela, ela é calcificar, ela vira osso com o tempo. Então, se eu usar a costela num paciente mais novo e fizer o nariz, ok, geralmente não tem muito problema. Se você pega um paciente mais idoso, essa cartilagem meio calcificada, às vezes a cartilagem ela calcifica, que não é vira osso, né? Ela junta os pedacinhos de cálcio, e às vezes até reabsorvida antes de dar tempo do nariz cicatrizar inteiro. Então até pode ser um desastre, né? Então é uma cartilagem de uma qualidade muito inferior. Por isso que a ideia a gente sempre pergunta quando a gente vai fazer uma cirurgia secundária se o paciente mexeu no septo. Geralmente o septo do paciente tem cartilagem suficiente para reconstruir o nariz inteiro. Mas não tendo, a gente vai para as outras fontes, mas elas são muito inferiores à cartilagem própria do nariz. Só uma parte. Por isso que você usar costela já numa rinoplastia primária, a gente não gosta muito. E alguns cirurgiões que fazem rinoplastia estruturada nos Estados Unidos já vão logo de cara e usam a costela no nariz. Então não é uma boa ideia assim, usar logo de princípio, que não é uma cartilagem muito boa. Uhum. É que tem muitas técnicas que acabam, eu não sei se são novas ou já são antigas, mas que são divulgadas muito hoje, né? Então as pacientes às vezes acreditam, porque a cartilagem da costela é a melhor, mas não. Tem estudos que provam que não é bem assim, né? Não é todo caso, não é toda paciente, não é receita de bolo, né? Quando você precisa usar a cartilagem costal, não tem jeito, né? Você vai ter que usar, a gente usa bastante. Semana passada eu acho que eu fiz 2 costelas, né? Tive que usar 2 costelas em 2 pacientes, né? Mas essa a gente só usa em último caso. É que, infelizmente, mais da metade dos pacientes que eu opero é secundária, corrigir problemas de rinoplastias que foram feitas anteriormente e que não deram certo, né? Aí a gente acaba, não tem jeito, às vezes já foi operado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não tem mais cartilagem no nariz, a gente é obrigado a tirar da costela. Mas fica bom também, assim, mas é um nariz um pouquinho mais duro. Até tem uma história que eu gosto de contar, que uma vez uma pessoa, a primeira vez que eu tive contato, era 30 anos atrás, com uma pessoa que tinha feito uma rinoplastia com costela, ela veio me cumprimentar e encostou o nariz em mim, assim, e eu achei muito esquisito, que parecia que era uma caneta Bic encostando aqui na minha Encostar bochecha, no né? meu, pra ver como é que é. Eu falei assim, nossa, não é um nariz normal. Eu perguntei, você operou o nariz? Eu operei, né? Eu pus costela no nariz, eu fiquei, assim, horrorizado, né? Então, eu nunca consegui gostar muito de usar costela por causa disso. E a gente tem que avisar o paciente que, se for usar costela, agora tem técnicas que dá para deixar o nariz menos duro, assim, mas assim, se for usar costela, ele vai ficar bem mais duro, pelo menos por alguns anos, do que um nariz normal.
Então, você ter um nariz duro para um homem não tem muito problema, mas uma menininha, bonitinha, tal, aquele nariz muito duro, às vezes pode ter algum problema, criar algum problema, né? Uhum. E naturalmente o nariz pode ser essa pontinha dura? Esse... Não, né? Não, no Não, normal ele é assim, né? Molinho. é molinho, né? Você não conhece ninguém com o nariz duro, né? É. E é uma proteção, né? Assim, biologicamente, a ponta é mole. Aqui é muito mole, aqui é um pouquinho mole e aqui é fixo. Por quê? Porque se você tomar uma pancada, bater o nariz, isso aqui amortece o nariz e não machuca. Se ele fica rígido, qualquer pancadinha dói bastante no nariz. É que a gente não bate tanto o nariz assim, né, durante o dia, mas assim, durante a vida, né? Mas quando bate a ponta do nariz, pós uma rinoplastia estruturada ou o que você usa a costela, geralmente os pacientes referem bastante dor. Uhum. Já que o doutor falou sobre rinoplastia secundária, às vezes acontece da pessoa fazer a rinoplastia e ficar aqui afundar, sabe? Ele afunda. O que significa isso? É que não teve. O meu não é, eu não tenho rinoplastia, mas eu tô tentando mostrar, sabe? É, afunda. É que não tem estrutura, não foi bem estruturado? Tem duas coisas que acontecem. Assim. Uma pode ser erro de cálculo. Às vezes o cirurgião erra o cálculo, mas isso acontece pouco, né? Porque assim, às vezes o paciente falou que quer tirar, ele vai lá, tira e acaba tirando um pouquinho a mais. A outro problema é quando é tardio. É aquela coisa, quando você corta aqui para baixar o nariz, dentro você tem duas paredes que são ligadas aqui no meio para uma cartilagem, né? Que funciona como uma viga em T da engenharia. Quando você destrói isso não tem mais apoio e ela vai desabando aos pouquinhos. Então é fácil ver. Você vai, por exemplo, antigamente, eu não sei se que shopping que é, mas antigamente a gente ia no shopping em Guatemi, né, que vai aquelas senhoras tal, né, mais velhas, né? Ele ficava sentando lá e você vê aquelas pacientes com o nariz bem rampa de tobogã. Aí Sim. não é assim, salvo algum cirurgião que errou, não é que o cirurgião deixou aquela rampa de propósito, ela deixou o nariz normal, é que ele vai afundando ao longo dos anos, que é o grande problema da rinoplastia clássica, sem que É o você tipo da faz. Barbie, né? O da Barbie Tipo, é tipo, bem. o da Barbie é afundado. Pode ser um erro do cirurgião também, mas geralmente pode ser também que o paciente operou e tem 30 anos de evolução a rinoplastia, ele vai afundando 1 milímetro por ano, 2 milímetros por ano. Mas pega uma senhora que viveu bastante, operou muito cedo, com a técnica mais antiga, aí vai ficando cada vez mais baixo o nariz. E é difícil corrigir. Uhum. E sobre idade, né? A partir de que idade pode fazer a rinoplastia e até que idade? O resultado fica melhor em pacientes mais jovens ou em pacientes mais idosos? Nossa, cada pergunta é legal, Marina. Porque, olha, eu vou pegar a gravação dessa live aqui, vou passar para os pacientes depois, que eles fazem essa pergunta Que sempre, né? legal! Assim, então, qual é a idade mínima para operar um paciente? Então, assim, mulher é mais cedo, 1 ou 2 anos depois da menarca. A menarca é a primeira menstruação. Então, se a paciente já tiver maturidade suficiente para souber que é cirurgia, tiver uma maturidade e tiver um incômodo que justifique, né, ou mesmo um incômodo funcional, você pode operar como lá com 15 anos, já pode operar sem menor problema. Ela teve uma primeira menstruação com 12, 13. Se tem um problema funcional muito grande, que o ar não passa no nariz, pode operar até antes, com 10, 11 anos tal, porque o ar passar pelo nariz é importantíssimo para o desenvolvimento da face. Se você não respira pelo nariz, a face começa a ficar longa, o dente, a oclusão não fica certa, você começa a dar distúrbios muito graves no crescimento facial. Então tem que operar até antes. Agora, homem, geralmente sem problema funcional, a gente deixa para operar, às vezes com 18 anos a gente fala, olha, ainda não está na época de operar. Por quê? Porque você deve conhecer vários meninos que com 18 anos já tem cara de criança ainda. Então o rosto ainda vai mudar, vai crescer, vai alterar. Então é comum com 18 anos a gente, vamos esperar mais um ano tal, e acaba operando com 19, 20 anos o homem,
E é muito comum operar meninas já até com 15 anos, que hoje em dia elas são bem maduras, têm internet, já sabem o que é cirurgia, já sabem o que pode esperar. E geralmente a demanda vem delas mesmas, elas vão, pesquisam na internet, vão lá, falam para os pais, olha, eu não gosto do meu nariz, eu acho que está na idade de operar, vem fazer consulta, e se tiver maturidade suficiente, a gente opera sim. Agora, de idade para cima, não tem limite, assim. Aí você opera enquanto incomodar o paciente. Se estiver incomodando o paciente, a gente opera até bem velho, até 70 anos. A gente operou, acho que o mais idoso foi de 76 anos que a gente operou por estética. Aham. Agora, é sempre importante na parte funcional, mesmo quando você, independente da idade, se o paciente tem um problema funcional, vale a pena operar e se tiver alguma queixa estética, já deixa o nariz mais bonito e respirando bem. Para a terceira idade, para o envelhecimento, é muito interessante para o paciente. Então, hoje em dia, a gente tem melhorado a qualidade de vida muito dos pacientes, mesmo os pacientes mais idosos, fazendo que eles respirem e tenham o nariz mais bonito. E daí parece mais novo também, né? Uhum. Eu fiz uma live com o Dr. Volney e ele falou que o nariz é capaz de rejuvenescer 10 anos uma pessoa. Às vezes sim, às vezes sim. Uma das fases que a gente opera muito o nariz, a idade mais bonita da mulher, assim, é perto dos 35 anos. Se ela se cuidar, claro, né? Tomar todos os cuidados estéticos, assim, porque o rosto feminino, ele é meio redondinho, né? Até com 16, 17, 18 anos e tal. É, e aí, conforme vai na segunda década de vida, ele vai ficando mais anguloso. Sabe aquela história de passar a base aqui para dar aquela Afundado. afundadinha, né? Então, porque Aham. isso cria sozinho, então fica bonito e tal, né? Só que começam a aparecer algumas características de envelhecimento. Então, os pacientes que têm o nariz que apontam para baixo, geralmente, que não incomoda, esse nariz geralmente não incomoda quando está com o rosto gordinho, com 20, 25 anos, quando passa para os 30, 30 e poucos anos, começa a incomodar, porque começa a ter uma preocupação com o envelhecimento. Aí você põe o nariz para cima, o Volney está certo, rejuvenesce mesmo, fica todo mundo com cara de criancinha de novo. Uhum. E em relação ao pós-operatório, a rinoplastia dói? Como que é o pós, os cuidados? Quando que pode viajar de avião? Ah, perfeito. Desculpa, o ar está muito seco aqui, minha garganta está falhando. É que a gente vai falando, né, e vai É, secando, né? não, e tá muita poluição aqui em São Paulo, né? É, então, o pós-operatório, né, você quer saber, né? Não dói, né? Assim, a gente opera pelo menos uns 4 narizes por semana, mais uns 3 nos provas clínicas por semana, que dá uns 7, 8 narizes por semana. Isso ao longo todos os anos, assim. Se a gente for lembrar, eu acho que teve 2 pacientes que queixaram que tinha dor no nariz pós-cirurgia. Não é uma cirurgia dolorosa, geralmente é indolor. Fica inchado, fica feio, fica com o olho roxo. Tem um curativo que fica uma semana. Às vezes a gente põe um splint nasal ou um tampão nasal, então depende do cirurgião e da técnica. Ou pode não pôr nada, tem paciente que depende do que for fazer no nariz, não precisa pôr nada, né? Mas o nariz sempre ele vai inchar. Então a respiração na primeira semana é péssima, fica meio entupido, forma crosta. E geralmente depois que tira o gesso por uma semana, o nariz, você vê imediatamente como é que ele vai ficar mais ou menos e dá uma estufada. Então é muito comum do 7º ao 15º dia o paciente, não é bem isso que eu queria, fica chateada e tal. Sim. E esse nariz ele vai evoluindo, vai levar 1 ano e meio para evoluir, mas com 1 mês, assim, o paciente está gostando muito do nariz. Só fazer um parênteses, né? A rinoplastia preservadora, ela incha um pouquinho mais que a rinoplastia estruturada. Então, você com uma rinoplastia estruturada, uma rinoplastia clássica, você com 1 mês o nariz está lindo. Por quê? Porque como foram cortadas todas as estruturas, tem um monte de buraco, daí vaza o edema e drena muito mais fácil. Quando está tudo preservado,
o líquido ele tem muito mais dificuldade para sair, então ele fica meio represado lá. Então é muito comum você, minhas pacientes, né, que fazem preservador, tem a coleguinha da escola que opera na mesma época e faz a clássica, minha colega ficou muito mais bonita logo com um mês, mas daqui a alguns anos ela vai ficar mais bonita, com certeza. E sobre o uso do Rocutan na rinoplastia, o que o doutor acha disso? Então, o Rocutan tá na moda, assim. O Rocutan com a pele grossa, com muitas glândulas sebáceas, pele bem oleosa e tal, ele é um adjuvante muito poderoso para deixar o nariz mais fininho. Só que o Rocutan, ele tem um problema, ele é muito hepatotóxico, tanto é que quem já tomou o Rocutan já viu que o médico pediu para fazer um exame de função hepática, né, para ver se, como é que está o fígado, e durante o tratamento ele vai repetindo esses exames para ver se não está atacando o fígado, né. É muito tóxico, assim, se não precisar usar, às vezes melhor não usar, né. Tem um caso de um colega na Europa que, com os exames ok, a paciente tomou Rocutan e teve uma hepatite fulminante e morreu. Então, assim, apesar de ser permitido, está sendo estudado na literatura, eu acho que a gente tem que restringir, não é um negócio, oba, tenho pele grossa, vou tomar um Rocutan e vou para deixar meu nariz mais fininho. Não, eu acho que às vezes, muitas vezes não vale o risco de maneira alguma. A gente aproveita, às vezes, quando o paciente já está no dermatologista, já tomando Rocutan por algum outro motivo, opera o nariz, é perfeito, porque já está controlado, já está tomando algum tempo Rocutan, aí é interessante. Mas eu não daria Rocutan na maioria dos pacientes, mesmo os de pele grossa. Um ou outro caso, talvez. Mas precisa tomar cuidado, não é para sair tomando Rocutan, não. Uhum. E o doutor, eu não lembro se eu perguntei sobre anestesia, se a anestesia é local ou geral, porque eu tô com essa pergunta na cabeça, e às vezes eu vou confundindo, sabe? Porque não tá anotado, tá na minha cabecinha mesmo. Não, perfeito. Não, as perguntas estão excelentes, Maria. Olha, você tá de parabéns, viu? Obrigada. Eu estava até preocupado, falei, nossa, que pergunta que a Mari vai fazer para mim, né? Falei, nossa, tudo que eu sei responder, ainda bem. Imagina, o doutor é um gênio. A anestesia, ela é assim, você pode fazer uma rinoplastia com local e sedação, aí tem alguns critérios que tem que ser adotados para fazer local e sedação, tá? O paciente ele tem que ser adulto, não pode ser adolescente, porque adolescente a sedação tem um efeito paradoxal, né? Então não funciona. E não pode ser muito idoso e não pode ter nenhuma comorbidade, nenhuma doença associada. Então, e tem que estar e não pode ser cadeira de dentista, essas coisas, tem que ser no ambiente hospitalar. Por quê? Porque se tiver complicação no local de sedação, as atitudes que tem que ter para o paciente não ter nenhum problema tem que ser muito mais drásticas e muito mais rápidas. Então, apesar de 99,9% ser bem tranquilo, quando tiver algum problema, as atitudes a serem tomadas elas têm que ser bem drásticas. Então, o ambiente que você faz alocar sedação, às vezes tem que ser até mais superior ao ambiente de uma anestesia geral, pelas possíveis complicações que pode ter. A anestesia geral, ela é a mais segura possível, né? Por quê? Se você tiver alguma complicação na anestesia local com sedação, para salvar o paciente, tirar do problema, você vai passar por uma anestesia geral. Então não é que você vai fazer local de sedação num lugar que só dá para fazer local de sedação, mas tem que fazer local de sedação num lugar que, se precisar, você vai passar para geral. A geral geralmente é mais confortável para o paciente. Você vai lá, pega uma veia do paciente, ele dorme, quando ele acorda já está com o nariz novo, né, no quarto lá, feliz da vida. Feliz da vida não, acorda meio sonolento, né? E a local, a vantagem é que você toma uma dose de anestésico menor e
recupera um pouquinho mais rápido. Tem indicação para os dois tipos de anestesia, mas na dúvida, geral. Aham. E na geral tem que entubar sempre, né? A Ou geral não? implica entubar. Por que a geral é mais segura? Porque quando você entuba, por exemplo, aí o paciente está dormindo, aí você está operando o nariz, escorre uma gotinha de sangue, vai para a garganta, ele não vai para o pulmão, o tubo não deixa entrar no pulmão. Então, às vezes com local de sedação você tem que ficar mais acordado, daí o paciente tem que tossir, então não vai para a garganta também porque o paciente tosse. Mas vai que ele é mais sensível à sedação e dorme um pouquinho mais profundamente e dá uma aspirada, assim. Aí pode dar até pneumonia. Nossa, interessante. Porque a maioria das pessoas, né, eu já fiz uma live sobre anestesia com o doutor Disseu Lourenço Gomes. Acho que o doutor É, deve conhecer de São Paulo conheço, também. conheço. Então, e daí ele falou que as pessoas têm muito medo da anestesia geral, né? Mas ela acaba sendo mais segura do que a local. Com certeza. É que isso é que hoje em dia a geração de vocês, né, Maria, já não sofre com isso. Mas se você pegar alguém que era adulta 25 anos atrás, a anestesia geral era mais perigosa mesmo. Mas hoje em dia, com os medicamentos novos, ela é tão mais segura que ela é um método de tratamento das complicações anestésicas de todos os outros tipos de anestesia, né? Hoje a anestesia geral, a que se faz hoje, é que salva os pacientes de vários problemas, de choque anafilático, de qualquer outra complicação cardíaca que possa ter numa anestesia qualquer. A anestesia geral de hoje salva os pacientes. Tão segura que ela é. Sim. E daí algumas perguntinhas, assim. Depois de quanto tempo o paciente pode usar óculos? Então, pode usar óculos direto, só que assim, o óculos não pode encostar no nariz. Então, com o gesso, já pode usar o óculos em cima do gesso, vai pegar essas sapatinhas, vai alargar um pouquinho em cima do gesso, e depois, quando tirar, pode prender com um esparadrapo na testa aqui. Para largar o óculos no nariz é 1 mês. Então, pode andar meio nerd com o esparadrapo na testa, assim. E tem gente que não consegue usar lente de contato, né? Então, mas mesmo assim não precisa, dá para usar o óculos mesmo operando o nariz sem nenhum problema. Uhum. E quem tem rinite, como que faz para operar? Então, Porque o rinite. pós-operatório, né, ter espirro em cima de espirro. Então, é engraçado que às vezes tem gente que opera rinite e não tem tanta crise de espirro durante o pós-operatório, assim. Aí não pode espirrar pelo nariz, tem que espirrar que nem cachorro, assim, pela boca. Ou tentar não espirrar, assim. É claro, se tiver um ataque e tal, a gente vai dar remédios para aliviar anti-histamínicos, para tentar aliviar essa sintomatologia. Mas não tem muito problema, não. Em São Paulo, a maioria das pessoas são riníticos, né? Eu não lembro de nenhum paciente ter tido problema no pós-operatório de rinoplastia por causa de rinite. Uhum. Tem até uma curiosidade, toda live que eu faço, hoje não aconteceu, mas eu espirro, porque eu tenho rinite. Do nada vem eu começo a espirrar na live, sabe? E eu não sei, o doutor sabe por que isso acontece? Não, eu não É sei. só na live, tipo, deu 8 horas, venho fazer a live e começa. É um espirrinho atrás do outro. Hoje não deu, não sei como. Acho que seu nariz ficou com medo de mim. Pode ser. E em relação à limpeza de pele, a limpeza de pele é indicado antes da cirurgia, depois da cirurgia, quanto tempo? Porque tem a pele oleosa, né? Eu lembro até que eu recebi no direct uma pergunta assim, que a menina pediu que ela era esteticista, ela queria que eu falasse sobre isso, né? Se é a quantidade de bactérias que tem ali, alguma coisa assim. Eu não sei formular a pergunta, mas acho que o doutor tá entendendo o que eu tô falando, mais ou menos. Então, a limpeza de pele pode fazer antes, assim, uns 3, 4 dias antes, não tem problema. Se não apertar muito e tal, né? Os poros no nariz são muito profundos. O nariz não é uma cirurgia, a gente não chama de cirurgia limpa, a gente chama de uma cirurgia contaminada, porque a gente vai trabalhar, a gente vai tirar, passar um líquido antisséptico que mata as bactérias, mas vai ter bactéria lá, mas são bactérias que
a gente convive com elas. A gente tem um monte de bactéria que mora no nosso corpo que não fazem mal. É o que tem no nariz. Infecção no nariz é uma coisa muito, 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 muito rara. Eu lembro de ter visto uma vez só de um paciente que colocou alguma coisa, ainda um cirurgião colocou alguma coisa dentro do nariz e aí deu uma infecção. Então, mesmo sendo tendo as bactérias lá, o risco de infecção é muito baixo. O importante é que, assim, no pós-operatório, por causa do curativo, a pele fica muito mais oleosa e fica cheia de cravinho, tá? Porque não pode espremer, não pode lavar direito e tal. Tem que aguentar um certo tempo, porque a gente só vai poder fazer uma limpeza de pele, cuidar desses cravinhos aí, 1 mês e meio, 2 meses depois da cirurgia. Então vai ter que segurar, aguentar essa pele cheia de pontinho preto algum tempo. Não pode ficar espremendo, porque senão vai tirar as pecinhas do lugar lá, aí não vai dar certo, né? Uhum. Então, Doutor, eu queria agradecer ao doutor pela live. Eu tô terminando as lives 5 minutinhos antes. Na realidade, tá eu bom. até tava fazendo, até tinha live uma vez com o Naka, deu 3 horas de live. Fizemos um Nossa, filme. Só que daí eu tô tendo um problema nas últimas que eu fiz, eu não consegui salvar as lives. E eu não quero perder esse conteúdo rico, sabe? Então, sim. mas as perguntinhas que eu ainda tenho que fazer, ficaram algumas, a gente marca para uma outra live, certo? Para dar Pode um ser. tempinho certo e não perder essa live, tá? Queria agradecer muito ao doutor, adorei conhecer o doutor. É Ah, professor, né? Falou tudo muito bem, explicou certinho. Acredito que até as meninas que são leigas, eu, né? A gente entendeu muito bem o que o doutor falou. Muito obrigada. eu que agradeço o convite, gostei muito das perguntas, viu, Mari? Foi muito bom mesmo. E parabéns, é importante, esse é um canal importante para informar as pessoas da, dos avanços na medicina, né? Você tem chamado médicos sérios, é muito importante isso, né? Parabéns, viu? Gostei do trabalho. Ai, muito obrigada. Eu vou deixar a live salva, eu vou colocar no YouTube também, depois para quem quiser assistir é mais fácil de achar. Tá Obrigada a bom. todo mundo que assistiu a live, quem mandou suas perguntinhas. Queria mandar um abraço aqui também pro meu amigo, o Marco Sebem, ele é o cirurgião plástico aqui da minha cidade, de União da Vitória, no Paraná. Ele também é muito bom em rinoplastia, até mandei para ele assistir a live com o doutor para absorver esse conteúdo rico, né? Então é isso. Tá bom, obrigado, prazer, prazer, boa noite a todos. Obrigado pela participação aí. Boa noite, Boa tchau! noite, tchau, tchau.